Oi, gente, então, desculpa pela minha voz, eu tô meio gripada, meio rouca, mas enfim, eu quero muito gravar esse vídeo, então eu peço que vocês desconsiderem isso e também qualquer barulho externo de carro, moto e afins. Mas então, esse vídeo eu vou falar sobre uma das redações mais polêmicas da Federal do ano passado, e se não ficar tão longo, eu posso falar de outra também. Eu quero falar sobre aquela redação de esquerda, direita ou centro que foi tão comentada e que foi tão ousada. Bem, mesmo que muitos de vocês tenham odiado essa redação, eu tenho que dizer que eu amei. Eu acho que nessa redação a Federal conseguiu separar muito bem alunos que têm um posicionamento político forte. E não que isso seja necessário para você entrar numa faculdade, mas eu acho que é bom que você saiba tudo o que está acontecendo no país e que se posicione no meio de tudo isso. Que não seja só mais um observador. E eu acho que a Federal do Paraná quer muito isso, quer alunos engajados, quer alunos que lutem por alguma coisa, que saibam se estender por um bom motivo e saibam onde estão no meio de tudo isso. Então eu achei essa redação muito inteligente, mesmo sendo tão perigosa. Eu particularmente acho que houveram tantas notas baixas, até mesmo zeros, eu vi 0,3, 1, isso de 12, realmente, claro, né, zero é ruim de qualquer nota, mas enfim, tiveram notas realmente abaixo da média, assim, normal que se espera de uma redação da UFPR. Então, eu acho que o maior erro foi não saber se posicionar bem, porque muita gente diz e fala com super, cheio de si, não, eu sou de tal posicionamento, eu sou de tal posicionamento, mas não sabe bem. Por quê? O que isso quer dizer? Onde você se enquadra no momento que você diz eu sou de esquerda, eu sou de direita, por que você se enquadra nesse movimento? Então, nesse quesito as pessoas deixaram falhar, sabe? Ou falaram muitas vezes que era centro porque não sabia o que dizer, e daí ficou aquela resposta mais manjada de todas. Sou centro porque eu não me importo, ou sou centro porque eu não sou engajada na política, que é o que um corretor que tá corrigindo uma prova federal não espera realmente, né? Ele não quer ver que você não tá nem aí pra política, até porque todos os 5 temas tinham alguma coisa a ver com política, tinha política ali no meio, sabe? Então fica complicado pra alguém que não sabe nada de política fazer a prova da federal. Eu separei uns pontos aqui e eu até pensei em ler o texto que eles forneceram, o esquerda, direita ou centro, de Leonardo Antunes, mas ia ficar muito maçante, eu já acho que esse vídeo vai ficar meio longo, então eu peguei os principais pontos do texto e vou falar pra vocês terem uma ideia, porque por mais frustrante que essa redação tenha sido pra alguns, eu acho que vocês não vão lembrar do texto, né? Então, no primeiro parágrafo, ele começa explicitando que nos dias de hoje, nos últimos anos, houve uma mudança quanto às discussões de política. Porque antigamente política era aquela coisa, não, religião, time e política ninguém discute, cada um tem a sua, vamos deixar por isso mesmo. E ele diz que com o advento da internet, com as maiores tecnologias, isso mudou. As pessoas se posicionam, as pessoas brigam, as pessoas fazem questão nos comentários do Facebook. Isso é uma discussão pesada, assim. Só que muitas vezes há muita confusão de conceito. A pessoa, se posiciona e diz ferrenhamente apoiar um certo lado da política sem ao mesmo saber o que tá falando. E é isso que ele diz no primeiro parágrafo. No segundo, ele fala ali, dá pra ter uma ideia de qual a posição dele, porque ele diz que muita gente tá se posicionando como direita ultimamente. Nossa, quanta gente se posicionando como direita ultimamente, e deixa ele entender, entre aspas, entre aspas não, entre parênteses, mesmo sem saber muito bem, tudo bem que muita gente vem se dizendo de esquerda também, né? Então dá pra ter uma ideia do posicionamento político desse autor nas entrelinhas. E também no segundo parágrafo, ele cita que muita gente não vê o espectro de possibilidades de posicionamentos que há entre esquerda e direita. Então é muito mais complexo do que simplesmente 2 extremos, certo? No terceiro parágrafo,
deixa entender um certo apreço, mesmo falando aquela, né, dando um toque, assim, de desprezo, digamos assim, por todo mundo que se diz tão de direita. No terceiro parágrafo, dá pra entender que ele tem um certo apreço pelo centro. E não vai ser a única vez no texto dele que ele vai dar a entender isso, porque ele fala, não precisa ser só direita, não precisa ser só centro, não precisa ser só esquerda, tem um leque de opções, muitas vezes você pode equilibrar os dois, as decisões, tanto sociais como econômicas. Então, ele mostra isso. E o que eu quero dizer pra vocês? Quando a redação, o tema da redação te dá uma opção, posicione-se, ele deixou aberto, tanto em qualquer dos espectros, entre esquerda, direita e centro, qualquer um no meio desses... Desculpa. Desse espectro seria correto, sim, você não tem, é federal, eu vou ser esquerda. Gente, isso não tem um posicionamento correto. Você poderia fazer uma boa redação de direita, uma boa redação de esquerda, uma boa redação de centro. Porém, sempre tem um caminho mais fácil na proposta de redação. Sempre, em toda redação, aborto, se você é contra ou a favor, dependendo de quanto argumento você tem um caminho mais fácil. Nessa redação, perceber que esse autor provavelmente é de centro, porque ele mostrou muito apreço pelo centro, assim, sempre falando que é bom equilibrar, que dá pra equilibrar, que tem um espectro e tal. Eu achei mais inteligente ser de centro. Eu fiz a minha redação como centro. Depois eu vou falar mais ou menos como eu fiz, porque eu queria pegar a minha redação pra ler pra vocês. Eu acho que eu tirei 10 de 12 ou 9,75. Não, 9,75 não foi. Eu acho que foi 9,5 de 12 ou 10, não lembro. Mas enfim, foi uma nota considerada boa. E eu gostaria de ler pra vocês, mas eu não consegui achar. Não sei se alguém souber como achar ainda a redação. Me fala que eu posso postar aqui embaixo. Mas enfim, nesse terceiro parágrafo eu notei que seria mais inteligente ser de centro. E eu resolvi ser de centro, depois eu vou explicar pra vocês como. No quarto, ele explicou, num parágrafo consideravelmente grande, comparado aos outros, os dois tipos de centro que existem. Basicamente, né, claro que eu acho que existem mais, mas enfim, segundo o autor, teriam dois tipos. Aquele que é sempre contido nas suas decisões, sabe? Escolhe sempre uma decisão mais contida, uma decisão mais moderada. E o outro tipo de centrista que é misto. Talvez ele considere posições mais esquerdistas na hora de fazer uma decisão social, escolher, por exemplo, cotas para faculdade, essas coisas. E ele é mais de direita em questões econômicas. De repente a pessoa seja a favor de terceirização de serviços ou contra empresas estatais, nesse viés. Então, ele explica bem nesse parágrafo outro ponto que indica que ele é meio centro, assim. E passando pro outro parágrafo, ele fala de esquerda e direita, mas ele fala muito brevemente. Assim, ele cita, sabe, por cima, que de repente esquerda seria uma coisa mais por todos, uma escolha mais social, e direita uma escolha mais a favor da sociedade primeiro, para depois as pessoas ficarem bem, sabe? Elevar o Estado, elevar a economia, para depois cuidar das pessoas. E ele fala isso muito brevemente. E quando fala, ele ainda fala que dá para equilibrar. Então o texto realmente é bem centrado, assim, bem moderado. No outro parágrafo, ele exemplifica de novo o centro, fala como seria bom uma sociedade moderada e tudo mais. E a conclusão dele é vaga, não conclui certamente, sim, bem alguma coisa, como seja isso, seja aquilo. Então ele deixa no ar, sabe, a conclusão. Se fosse fazer um resumo, não seria assim a coisa que eu focaria, seria só uma linha falando a conclusão. Então, a proposta foi, segundo o autor, o maior acesso à informação modificou a participação das pessoas no debate a respeito da política. Escreva um texto explicitando como o autor caracteriza o cenário atual no tocante a essa participação
e com base nessa distinção que ele faz entre os diferentes posicionamentos políticos, defina no qual você se enquadra. Seu texto deve ter de 10 a 12 linhas, definir sua posição, atendo seus elementos representados no texto base, justificar a posição assumida por você. Então, a federal sempre deixa muito claro o que ela quer. Ela fala, eu quero isso, isso, aquilo, você faz aquilo. Você não precisa fazer nada além disso, até porque as linhas são poucas. Então, isso é muito bom, porque querendo ou não, é mais difícil você sair do tema. Esse como o autor descreve o atual é basicamente um resumo do que eu acabei de falar pra vocês. É pra fazer um resumo do texto. Digamos que de 10 a 12 linhas você usaria 7 pra fazer um resumo e 5 ou 4 pra se posicionar. E essa parte é muito importante porque eu tenho certeza que isso diferenciou os alunos. O que eu fiz? Eu falei brevemente da esquerda e da direita, como ele se posicionou no primeiro parágrafo e fechei, porque ele fala primeiro do centro e depois da esquerda e direita. Eu fiz ao contrário, fechei com ele falando do centro e dos dois tipos. Eu falei, primeiro tem o primeiro tipo, mais moderado sempre, e o segundo, que é misto em suas decisões. Mais ou menos isso. E aí o segundo parágrafo eu já abri falando, seria nesse posicionamento que eu me enquadraria. Então o texto fluiu, sabe? Do resumo ao meu posicionamento fluiu. Porque não foi aquela coisa, o autor, eu, por outro lado, sabe? Fluiu melhor. Quando eu concordei com ele, falei bem de centro, falei que eu era mesmo essa pessoa de centro, que é mista, que às vezes acha melhor tomar uma decisão mais social, às vezes acha melhor partir mais para uma decisão de direita. E eu acho que o meu texto ficou muito bem estruturado com isso. Acho que quem se atrelou a isso ficou bom. Acho que quem escolheu esquerda e direita deveria ter começado o segundo parágrafo discordando, digamos assim, do autor, falando, no meu ponto de vista, acho que... De repente, acho que uma posição mais extrema pode ser melhor para regir um país de dimensões continentais, como o Brasil. Acho que um país, por exemplo, falando de esquerda, acho que esse país precisa ainda de muita atenção social, pelo tanto de pobreza que tem. Acho que precisamos participar mais da política e, sabe, essas coisas, se estender por movimentos e igualdade por esse lado para ser esquerda. Aí, depois de falar isso ainda não é a sua explicação, sabe, de por que você é esquerda. Depois de falar isso, você ainda fala, eu seria de esquerda, me posiciono como isso, sabendo, citando o autor, sabendo do meu posicionamento por me levantar por movimentos sociais, por acreditar na igualdade de gênero, não sei o que, e achar que isso interfere na política. Porque se você só apoia esses movimentos, você pode apoiar esses movimentos e ser de direita, entendeu? Então você tem que falar que isso influencia politicamente o país, sabe? Influencia a sociedade, influenciando assim a economia do país e tudo mais. Ser profundo na sua descrição por que você é esquerda, por quê, sabe? Se alguém acha que eu tô errada falando nisso, desculpa, é que eu fui centro, tá? Mas enfim, se você fosse direita, você teria que falar, não, eu acho que num país grande como o Brasil, nós temos que cuidar primeiro da economia. Acho que as estatais, não, como o exemplo da Petrobras, não dão certo. Acho que nós deveríamos vendê-la, enfim, ficar com a nossa parte, mas assim ganharíamos mais. Não sei explicar esses termos direito, esqueci até o termo, mas enfim, vocês entenderam. Acho que daria mais renda pro país. Enfim, eu acho que o que faltou pra vocês, desculpa se eu não consegui, sabe, depois de tanto tempo de vídeo, focar no que eu acho que faltou no texto de você pra de repente ter ganho um 0, um 2, um 3, foi explicitar melhor, porque essa era a maior parte. De resto, o texto era um resumo do que eu falei. Chegou no segundo parágrafo, fez 7, 6 linhas de resumo. No segundo parágrafo, você fala, por exemplo, se você escolhesse direito, seria uma boa falar, o autor diz que muitos se identificam com a direita sem saber. Bem, eu sei
E aqui está não, né? Ficou horrível, mas enfim. E o porquê é tal. Também acho que tantas pessoas estão se mostrando como de direita, isso ficaria bom, porque ele meio que caçoou disso. Então, se você se posicionou como direita, você notou e ficou chateado. Nossa, mas ele acha que pessoas de direita não sabem o que estão falando? Eu sei, vou mostrar pra você, senhor corretor, entendeu? Se impor mesmo no texto, sabe? Eu deixei muito claro, usei uma linguagem bem objetiva e clara, falando de política e mostrando que eu sabia do que tava falando, tá? E provavelmente falei alguma coisa errada aqui, porque, né, por mais que eu lesse Folha de São Paulo e ficasse interagindo na política, não era meu foco, né? Eu queria média. Então é isso, pessoal. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a entenderem, de repente, por que seu texto não tirou uma nota tão boa. Acho que seria bom trabalhar um pouquinho de posicionamento político, dar uma olhada o que você é, o que você não é, por que você é, por que não é. Porque talvez não caia de novo no UFPR, né? Meio improvável, mas em outros não deixa de ter a possibilidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam e compartilhem. E façam essa redação e mandem pra gente, que a gente ainda tá corrigindo. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente corrige, tá? Desculpa pelo vídeo longo. E é isso aí, galera. Tchau!